Boa noite. Hoje, dia 25 de junho de 2026. Nós continuamos com Felipe de Lyon. Então, só para relembrar, eu não vou fazer um resumo, porque era o relato de Bolsonaro e tudo mais. Eu vou só ler as frases dele para a gente poder começar, então. Muitos entre vocês pensam que sou Jesus ou quase ele mesmo, mas enganam-se. Eu sou o cão do pastor e o menor dentre vocês. Alguém disse: por que o Senhor diz isso sempre? Porque de fato eu sou muito pequeno. E é por ser pequeno que Deus atende sempre as minhas preces. Enquanto vocês são muito grandes, e é por essa razão que Deus não lhes escuta. Estou repetindo isso porque hoje ele vai dizer outra vez que ele é muito pequeno, no outro contexto. Tá? Também vimos na semana passada um trechinho de Claude Saint-Martin, fundador do martinismo, mas não da ordem martinista, quando ele participava da Sociedade Iniciática de Martinez Pasquali, e aí ele disse o seguinte: essas iniciações pelas quais eu passei em minha primeira escola e que deixei há muito tempo para me entregar à única que é verdadeiramente segundo o meu coração. Posso assegurar-vos que recebi pela via interior verdades e alegrias 1000 vezes acima do que recebi pela via do exterior. Não há mais iniciação, senão a de Deus e de seu Verbo eterno que está em nós. Então, isso também é Claude Saint-Martin, mas exprime muito bem a mentalidade do Filipe de Lyon. Então, hoje, prosseguimos. Os ensinamentos de mestre Filipe de Lyon, ele não gostava de ser chamado de mestre. Tá? Os outros é que chamavam ele de mestre. Os ensinamentos de mestre Filipe de Lyon não eram teóricos ou complexos. Ele não escreveu livros, nem fundou religiões, e nem sociedades secretas. Sua filosofia era baseada na prática do evangelho no dia a dia, com foco quase absoluto na humildade e na caridade. Aqui estão os pilares centrais do que ele ensinava aos seus discípulos. 1. O pagamento pelas curas. Não falar mal de ninguém. Filipe nunca cobrou dinheiro. Quando realizava uma cura, ele pedia algo muito mais difícil como pagamento. Que o paciente não falasse mal de ninguém por um determinado período, um dia, uma semana ou um mês. É o que ele pedia em pagamento, que a pessoa ficasse sem falar mal de ninguém. Ele afirmava que a fofoca maldosa, né? A fofoca e o julgamento alheio eram venenos espirituais que bloqueavam a cura e a evolução da alma. Então, o pagamento das curas, ele costumava pedir coisas como essa: não falar mal de ninguém por um período. 2. A lei do perdão e humildade. Para ele, a doença era muitas vezes o resultado de dívidas espirituais ou orgulho ferido. Dívidas espirituais de outras vidas mesmo, explícito, é karma mesmo. Ou orgulho ferido. Ser o último. Ele incentivava seus discípulos a buscarem sempre o último lugar, a não quererem ser importantes ou reconhecidos. Dizia que
aquele que se faz pequeno, o céu o faz grande. Por isso que eu li aquele trechinho no começo, né? Ele disse, eu sou muito pequeno e o céu me ouve. Vocês são muito grandes e nem sequer precisam de Deus. Então Deus nem escuta. Ele não quer, né? Que é grande, não precisa. Então ele dizia, aquele que se faz pequeno, o céu o faz grande. O perdão absoluto. Ele ensinava que não basta perdoar da boca para fora. É preciso esquecer a ofensa para que o fardo espiritual seja aliviado. Pelo menos eu sempre falei muito do perdão e nunca disse que o perdão era uma experiência fácil. Hoje eu me alegro por ter sido honesto, né? Perdão verdadeiro não é uma das experiências mais difíceis. Agora, muita gente diz que perdoa, mas é da boca para fora, como ele disse. Então, perdão absoluto, perdão verdadeiro, ele ensinava que não basta perdoar da boca para fora. É preciso esquecer a ofensa para que o fardo espiritual seja aliviado. 3. A oração do coração. Ele não valorizava orações decoradas ou rituais pomposos. Filipe ensinava que a oração deve ser um apelo do coração ou um diálogo simples com Deus. Ele dizia que Deus não olha para as palavras, mas para a intenção e o amor colocados nelas. Então, tudo uma questão de verdade e sinceridade. 4. O trabalho no mundo. Diferente de outros místicos que buscavam o isolamento em monastérios, Filipe pregava que a santidade deve ser vivida no meio do mundo. Ele trabalhava, tinha família, pagava seus impostos, mostrando que a espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas uma transformação da forma como lidamos com o cotidiano e com o próximo. Então, não é se retirar do mundo, mas é outra forma de ver o mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. 5. A reencarnação e o destino. Ele via a vida como uma escola de reparação. Filipe falava abertamente sobre a sucessão de vidas, explicando que as dificuldades atuais são oportunidades para limpar o passado e desenvolver virtudes que ainda não expressamos. Então, ele falava sobre a sucessão de vidas, reencarnação, explicava que as dificuldades são oportunidades para limpar o passado. Né? Bem, então, aqui um comentário rápido. É muito interessante que ele defenda a encarnação, e eu também defendo, pelos mesmos motivos e na mesma linha, mas é muito interessante, porque eu dizer isso hoje é uma coisa, no tempo dele era bem mais difícil. Então, ele é um cristão convicto, ele prega o evangelho, mas ele é reencarnacionista. Isso é, segundo a igreja, isso é uma contradição. Não com o cristianismo, mas com a igreja católica. E nessa época é uma coisa um pouco estranha. Tá? Em outras palavras, ele é ele mesmo, o tempo todo. Tá? Ele é ele. Então vamos lá. Então, para ele, a reencarnação era fundamental. E ele achava que as provas são
limpar. Purificação. A palavra que eu mais gosto para as provas da vida, da experiência. Purificação. Né? O próprio Evangelho é muito claro sobre isso. Paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Então, purificações necessárias. Coisas que a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois. Então, isso é bem ele. Muitas vezes ele explicava uma doença ou outra em função de reencarnação, de lei do karma. Não era uma coisa difícil acontecer isso. Tá? Ele realmente explicava. E muitas vezes ele via o que ocorreu em outra vida. Vão aparecer alguns exemplos aí. 6. A submissão à vontade divina. Justamente, a gente falava de paciência, filho, seus pecados estão perdoados, karma, limpar. Justamente. 6. Submissão à vontade divina. Um dos seus ensinamentos mais profundos e difíceis era a aceitação. Mas está implícito em aceitar a reencarnação e a purificação, como ele falou no item anterior. Então, um dos seus ensinamentos mais profundos era a aceitação. Ele dizia que devemos aceitar as provações com paciência, pois nada acontece sem a permissão de uma inteligência superior que visa o nosso bem a longo prazo. Paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Dizia ele, amai-vos uns aos outros e não vos julgueis, pois o julgamento pertence apenas a Deus. Esse aqui é um problema também muito interessante. Amai-vos uns e aos outros e não vos julgueis. O julgamento pertence apenas a Deus. Esse é um bom motivo também para perdoar. Por quê? Muitas vezes nós ficamos feridos, magoados, por alguma coisa que o outro fez, mas a grande verdade é que a gente não sabe nada sobre a realidade do outro. Nós não sabemos das dificuldades dele, da compreensão dele, nós não sabemos das feridas dele, nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada, nada mesmo. Então, nossa ferida, nosso rancor é todo construído como uma ficção mental nossa, que a gente acha que a pessoa é. Tá? E isso precisa ser limpado. Ah, mas eu tenho razão, olha o que ele fez. Não importa. Talvez ele tenha feito algo meio desagradável mesmo. Mas, primeiro, você não sabe por quê. A verdade, verdade mesmo, você não sabe por quê. Segundo nós estamos estudando no Ho'oponopono, de uma certa forma, aquilo que ele fez a você é projeção mental sua. De alguma forma, você tem vínculo com ele. Por isso que o Felipe de Leon está falando em purificação, em coisas que a gente vai entender mais tarde, porque Deus só deseja o nosso bem. Então, vamos adiante. Então, amai-vos uns aos outros e não vos julgueis, pois o julgamento pertence apenas a Deus. As sessões de cura na rua Tetedor, Cabeça de Ouro, na rua que ele morava. As sessões de cura na rua Tetedor. O mestre Felipe realizava reuniões diárias, pela manhã e à tarde. Diárias, todo dia, de manhã e à tarde, em sua residência em Lyon. O ambiente era descrito como de profunda espiritualidade e confiança. Felipe iniciava convidando todos ao recolhimento e à união em prece
para pedir o alívio dos enfermos. Estava todo mundo lá, recolhimento interior, prece para abrir a sessão. Todas as sessões eram gratuitas. Doações recebidas eram distribuídas aos pobres que aguardavam em sua porta. Como nós já vimos também na aula passada, ele sustentava um número enorme de famílias que só descobriram quando ele morreu. E o discípulo dele, Jean Chapat, passou a assumir, né, as famílias. Então, doações recebidas eram distribuídas aos pobres que aguardavam em sua porta. Proibição de ocultismo. Ele proibia estritamente o uso de magia, adivinhação ou magnetismo, mesmo magnetismo, considerando-os desnecessários e contrários à lei divina. O único recurso terapêutico permitido era a oração. Portanto, pasmem, todas as curas eram pela presença, como diz o Goldsmith. Não era por magia. Magia é impermanente. Não era nem sequer por passe, que é uma coisa interessante. Mas não era o método dele. Então ele curava única e exclusivamente pela presença divina, que é a cura que ensina o Goldsmith. E é por isso que, quando em um determinado momento que eu expliquei, que eu fui traduzir os livros do Goldsmith, eu não conseguia compreender. Eu não conseguia compreender o que era presença e muito menos curar pela presença. Então aí me foi apontado um livro do Goldsmith. Aí eu fui traduzindo, para depois voltar onde eu estava, que eu não estava entendendo o que era curar pela presença. Curar pela presença é fundamental o quê? O Evangelho. Que nessa trajetória também foi o que eu descobri. Ah, o Joel! O que é importante é o que o Joel está apontando. O que é importante é o Evangelho. Hoje eu estou absolutamente convencido disso. E tudo que nós vemos são interpretações, versões, variantes, pessoas explicando o Evangelho, mas o Evangelho é o centro. Vamos lá. Oi. Pode falar. Pronto? Mãozinha levantada. Espera um pouco, agora sim. Tá. Desculpa a ignorância, talvez meu desligamento, não sei, mas como, como que ele curava? Assim, eu não entendi a cura dele, sinceramente. Você Como já que, leu livros do Goldsmith? hã? Você já leu livros do Goldsmith? Não, Aí tá. Mas já estudou vários textos dele com a gente. sim. E ele Será que diz o seguinte: ele diz que você não cura o paciente, porque o ego em si, Giancarlo, não cura o paciente. Ele eleva a, paciente, a consciência dele, Goldsmith, a um nível divino, tá? e nesse nível divino não há diferença entre eu e o paciente. Ah, Nesse nível divino não existe doença em Deus. sim, E, portanto, Deus se manifesta perfeito como ele é, usando ele, Goldsmith, se elevando como janela para entrar no mundo. tá. Essa é a cura. Há muitas questões que eu sempre fiz no decorrer dos cursos. Sim, Isso funciona? Essa resposta não pertence a nós, pertence a Deus. entendi. Por quê? Porque a cura não é aquilo que eu quero.
Eu quero curar fulano, minha mãe, meu pai. Mas esse eu quero, esse eu não tem poder. Quem tem poder é Deus. Sim, Então, eu me elevo a Deus em estado de elevado de consciência, êxtase, vamos dizer assim. E Deus pode dissolver a ilusão da doença. tá. Ele é um veículo, a gente é um veículo para Deus agir através da gente. Sou Tá, instrumento, fazer de mim um instrumento. sim, Agora, não há garantia de nada, porque faça-se a tua vontade, não a minha, não é o ego que tem que querer. sim, Agora, o Felipe de Lyon entrava lá numa sala e, como ele vivia o evangelho profundamente, ele não explicava dessa forma sistemática, mas ele fazia isso. As sim, pessoas mais receptivas a Deus tinham resultado. tá, Ele, com a sensibilidade dele, ele conseguia perceber quem estava receptivo. sim, Os relatos não contam, mas é lógico que deve ter dois, três, quatro que saíam descontentes. sim, Mas saíam descontentes porque não acreditavam. Aí é tá. que tá. Né? Normal, Ninguém conta os fracassos. Mas, na verdade, os fracassos não são dele, porque ele não fazia nada, ele era só instrumento. O sim, fracasso é porque a pessoa não abria o coração. Né? A cura era através da fé. sim, Exatamente. Cura espiritual verdadeira é conversão. E, mais uma vez, não só no Evangelho, quando o Filipe de Lyon conseguiu uma cura, que não era ele que curava, era Deus, ele imediatamente apontava para a pessoa que ela passasse para uma nova vida segundo o Evangelho. sim, Né? Ele era muito firme nisso. Quer dizer, o objetivo não é nem a cura física, o objetivo é orientar você na direção do Evangelho. sim. Aí ficava a critério da pessoa seguir ou não. Exatamente. Tanto que ele falava: olha, pagamento da sua cura, não falar mal de ninguém durante uma semana. Tá certo. Devia ter uma dificuldade imensa, mas pelo menos ela tentava, Tá. entendeu? Pelo menos ela tentava ver que aquilo não era legal. É, exatamente. Então, a presença divina é isso. Acontece que o Goldsmith escreveu mais de 20 livros só sobre isso. Então é um pouco repetitivo também, Eu tá? acho que Mas é acho que ele recomendava a oração exatamente para a pessoa não desvirtuar, para ela não sim, ficar falando mal dos outros, não ter inveja, isso. isso. E para continuar receptiva, Sim, tá? E então o Goldsmith fala, e o Felipe de Leão não perde tempo explicando nada, mas o Goldsmith fala que as curas de Jesus eram basicamente isso. Ele não exatamente curava uma doença, porque ele não reconhecia uma doença como realidade, como inimiga. Ele aham, dissolvia a ilusão da doença. entendi. Mas ele era Jesus, ele era a própria consciência divina. Sim, Então, mas a gente não, a gente eleva a consciência ao nível de Deus e faça-se a tua vontade, renúncia de si mesmo. eu achei interessante ele não reconhecer o passe, né. Não, ele reconhecia, para falar a verdade, ele reconhecia. Tanto que o Papis, tanto encheu a paciência dele, que ele foi dar aulas lá no escritório do Papis, no auditório dele, entre outras coisas sobre magnetismo. Mas ele mesmo, ele estava no nível da consciência divina. Ele não queria isso, ele não precisava disso. Uhum, Tá? Não que fosse ruim, mas ele não precisava, não era esse o foco dele. O foco dele era a cura física, mas exatamente como o Evangelho, única e exclusivamente para apontar uma conversão tá. interior, profunda, independente de igreja. E, exatamente como no Evangelho, algumas pessoas só queriam a cura física.
E outras não alcançavam cura nenhuma, simplesmente porque não acreditavam e não abriam o coração. Sim, Não, não é relatado, mas eu tenho certeza que existia. com Devia existir certeza. situações meio difíceis, né? Eu Tá? vivenciei muito isso nos 20 anos trabalhando no espiritismo. Eu vivenciei exatamente essa situação. A pessoa entrava, se dispunha a fazer, quando ela saía, mudava tudo de novo, entendeu? É, não quer mudar. Por isso que eu acho que um dos grandes acertos da doutrina espírita é a reforma interior. Sim, sem dúvida. Sem ela não vai acontecer nada. Parte daí E, mesmo. infelizmente, esse é um problema da Umbanda. Mas Os isso, guias vêm e limpam tudo, mas ali na esquina volta tudo. mas isso independe de religião. A reforma íntima, ela está presente, ela pode estar presente em qualquer lugar do mundo inteiro, entendeu? Não é prioridade de alguma coisa, entendeu? Isso é Deveria, fundamental. Mas a doutrina espírita tem o mérito de focalizar e ver que sim, é essencial. sim, É essencial. Sem isso não vai acontecer. Tá? é, é E, verdade. mas o Felipe Lyon, era ligadíssimo nisso. Primeira coisa que ele falava, olha, não, não falar mal de ninguém durante uma semana, um mês. Quer dizer, ele está querendo que a pessoa mude a vida dela. Sim, tá. Ele está querendo o evangelho na prática. Por isso que eu acho ele muito superior. Tá? Ô, E Diego, ouvindo um barulho quando você fala, deve ser a alguém chuva. que está escutando, que está assistindo, porque quando você fala faz um barulho o tempo inteiro. Eu queria saber se é o meu celular, Chuva. se as pessoas estão ouvindo. Pode ser chuva. Tá? Não, no momento não está chovendo. Está frio, mas não está chovendo. Mas aqui está. Então, bom, então é isso, tá? Então, a cura da presença é assim. No final das contas, se você falasse para ele, muito obrigado, senhor Monsieur Felipe, por ter me curado, ele ia dizer, eu não curei nada, Deus curou. Ele ia dizer isso. É a cara dele isso, tá? Então é por aí. A cura dele, do Goldsmith, era isso que o Goldsmith não começou a chamar de cura pela presença. Tá? Mas a Cida também colocou muito, de uma maneira muito adequada, cura pela fé. Jesus perguntava, tendes fé? Tua fé te curou. Ele sempre fala isso também. Tá? Então, vai por esse caminho. A gente lê no Evangelho parece uma coisa abstrata, mas de repente havia pessoas como Goldsmith, como o Philippe Dillon, que conseguiam isso na prática. Aí começa a questionar a gente: bom, por que a gente não consegue? Nós somos humanos como eles, por que a gente não consegue? Então, como aquela senhora tinha uma moedinha para dar, não é? Então, nas pessoas. Pode estar em qualquer lugar, em mim, você, no gari, no cara que pega lixo, no cara que. As pessoas mais simples, mais ricas, qualquer um pode ter fé e conseguir as coisas, independe. Depende do que a pessoa, a ligação dela com Deus, só isso. Exatamente, exatamente. E eu gostei da imagem. Bom, depende da ligação, única e exclusivamente da minha ligação com Deus, da minha receptividade. No momento, eu dou a moedinha da viúva que eu posso dar. Sim, Se for sincero, Deus aceita. com Porque certeza. ele mesmo falou, é por ser pequeno que a coisa acontece. Vocês são grandes Sim, demais, não acontece nada porque vocês não precisam de Deus. sim. Tá? Então, é uma coisa de humildade, de fé mesmo. Ele está falando da soberba, da vaidade, da soberba, do egoísmo. Fala, fala. Fala sim, e daqui a pouco nós vamos ver relatos um pouco mais diretos. Mas é por aí. Para ele é uma questão central isso. Tá?
Então vamos lá mais um pouquinho, vamos embora. Obrigada, Jean, pela explicação. Não por isso. É uma explicação para nós todos, né? Até para mim, porque eu vou elaborando e vou me esclarecendo. Porque eu tenho que elaborar, né? Então aí eu vou me clareando também. Então, é... então as doações, a proibição do ocultismo. Então, ele então dizia que o único recurso terapêutico permitido era a oração. Lá no curso do Papis, ele até podia falar de magnetismo, que é passe, mas no trabalho dele, oração e evangelho. Vamos lá. Cura como perdão. Filipe ensinava que, para aliviar o corpo, era preciso primeiro pedir a Deus o perdão das faltas. Agora aqui ficou complicado. O texto dizia que o mais difícil era aceitar as provas. Eu acho que não, o mais difícil é o perdão. A cura com o perdão. Filipe ensinava que para aliviar o corpo era preciso primeiro pedir a Deus o perdão das faltas. Como é que você vai pedir perdão a Deus? Você tem que ser absolutamente sincero. Você está pedindo perdão a Deus? Não. Se não for uma sinceridade absoluta e verdadeira, é coisa de maluco. E como é que você vai pedir perdão a Deus se você não perdoar o próximo? Maior dos mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai pedir perdão a Deus se você não perdoa? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós somos perdoados. Como nós perdoamos. Né? O Pai Nosso é isso. Assim como nós perdoamos. Na medida em que nós perdoamos, nós somos perdoados. Então, me parece que aqui é um ponto realmente difícil. A experiência do perdão não é fácil. Por isso ele falou para Pedro, que não era tão qualquer um assim, né, que perdoasse 70 vezes 7. O que queria dizer? Até não haver mais capacidade de errar. Então, cura como perdão. Perdão é um ponto central. A cura ocorria quando o céu, Deus, aceitava o esforço moral do indivíduo ou de quem pedia por ele. Aceitava, quer dizer, sinceridade e verdade. Mentiras, diz o próprio Felipe de Leão, mentiras não entram no céu. Então, se você não pedir perdão com muita verdade, você não vai ter resultado. Então, a cura ocorria quando o céu aceitava o esforço moral. Então, quando era verdadeiro. Oração sem cessar. Incentivava os discípulos a rogar sem cessar e agradecer. Orai sem cessar. Quer dizer, mantenha um nível de elevação da consciência. Orai e vigiai. O que vem de baixo não atinge. Desde que você não esteja embaixo também, porque o que vem do lado atinge sim. Então, orar e vigiar. Rogar sem cessar, orar sem cessar e agradecer. Isso lembra muito Taniguchi. Agradecer não é dizer obrigado, é cultivar um estado de espírito tão permanente quanto possível. E orar sem cessar é cultivar um estado permanente tanto quanto possível de oração. Então, orar sem cessar. Incentivava, porque sabia que é difícil, os discípulos a orar sem cessar e agradecer, mantendo a paz interior e um espírito meditativo. Orar sem cessar e agradecer como estado de espírito. Aí diz o Papis diz o seguinte:
Quando se entrava em sua casa, não se tinha a impressão de penetrar no recinto de um sábio, nem de um taumaturgo milagreiro, mas simplesmente de um homem bom. No entanto, bastavam alguns instantes para perceber que ali havia algo que não se encontrava em parte alguma. Então, não era algo visível, não era algo humano, não era algo fenômeno, não era algo magia, era presença. E só sentiria quem fosse receptivo. O papista estava dizendo que uns instantes você começava a sentir. Muito bem, agora Mark Haven. E também, como já vos disse, o ensinamento de Monsieur Philippe resumia-se em pouquíssimas coisas. De um só ponto tudo dependia. A automodificação, a forja, a modelagem, a têmpera pessoal, até que a criatura fosse a ausência do egoísmo e um amor integral, a bondade total para com o semelhante. Vou resumir. Ensinamento de Monsieur Philippe, pouquíssimas coisas. Automodificação. Não é reforma interior? Automodificação, forja, modelagem, a têmpera pessoal, até reforma interior, até que a criatura fosse a ausência do egoísmo e o amor integral, a bondade total para com o semelhante. Então, o que é que ele pregava? Reforma interior. Porque, sem isso, tudo é necessariamente falso. Chamado à morte, ciências e virtudes, atos, teorias ou pensamentos, vida ou felicidade, tudo, enfim. Com isso, tudo nos é dado. Progresso, harmonia, poder, felicidade e possibilidade de tornar outros felizes. E conhecimento progressivo de tudo, do mundo, dos homens e de Deus. Juro que isso é tudo e que Monsieur Philippe não ensinou nem praticou nada diferente disso. Então, Mark Haven está dizendo que é uma pessoa muito próxima dele. Ele está dizendo que era tudo centrado na reforma interior. Ele disse, de um só ponto tudo dependia. Automodificação, até que a criatura fosse a ausência do egoísmo e fosse o amor integral, a bondade total para com o semelhante, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos outro, Madame Marie Lalande, que era esposa. Eu esqueci quem eram essas pessoas. Um era marido da filha dele que morreu, outra era sogra, outra era marida do discípulo muito próximo. Mas eu não consigo conseguir memorizar a relação deles. Essa Madame Marie Lalande diz: eis um dos conceitos de Filipe. Todas as pessoas muito próximas dele, né? Eis um dos conceitos de Filipe. Para construirmos uma casa, precisamos começar pela base. Porque tudo ruirá se a começarmos por cima. Seria indispensável possuir materiais. Esses materiais são o amar ao semelhante como a si mesmo. São esses materiais para a construção da casa, são esses materiais que com mais frequência nos faltam.
Então, isso diz Marie Lalande. Ele disse que era um dos conselhos de Filipe. Para construirmos uma casa, precisamos do fundamento, senão desmorona. É indispensável possuir materiais de base. Mas o material de base é amar ao semelhante como a si mesmo. E isso é o que mais nos falta, diz a Marie Lalande sobre ele. Agora vem um texto do Papis, o mago, né? Cura pela presença. Justamente, cura pela presença. Foi a pergunta de Teresa, cura pela presença. Desde a primeira vez que fui recebido por ele, fui surpreendido pela extrema simplicidade do ambiente e da acolhida. Nada indicava ali a presença de um homem extraordinário. Ele se apresentava como um homem comum, vestindo-se sem qualquer distinção, falando com naturalidade, sem procurar impressionar. Portanto, não usava nem turbante, nem capa, nem não se fantasiava. Ele se apresentava como um homem comum, vestindo-se sem qualquer distinção, falando com naturalidade, sem procurar impressionar. Ele mesmo. No entanto, à medida em que se permanecia em sua presença, uma mudança sutil se operava. Não era uma emoção forte, nem uma impressão súbita, mas algo mais profundo, difícil de definir. Isso falou o Papis, que também falou na casa dele, que o ambiente, você ficando um tempinho, você percebia que havia algo diferente. E agora ele disse que vem não uma emoção forte, nem uma impressão súbita, mas algo mais profundo, difícil de definir. Sentia-se como que uma calma interior, uma espécie de repouso que não vinha de fora. Palavras muito comuns nos patrísticos. Repouso que vem de dentro. Uma calma interior, uma espécie de repouso que não vinha de fora, mas o papista está dizendo algo muito mais profundo, difícil de definir. Ele escutava longamente aqueles que vinham até ele. Nunca interrompia no início. Deixava que cada um dissesse o que tinha a dizer. É engraçado, como terapeuta, eu sempre disse, você tem que saber ouvir. Nunca interrompia no início. Deixava que cada um dissesse o que tinha a dizer. Mas, quando respondia, fazia-o frequentemente com poucas palavras. Pouquíssimas. E essas palavras não pareciam corresponder à complexidade das questões apresentadas. Bem, aqui um detalhe. Como vocês vão ver depois nos relatos dos casos, é exatamente isso que ele descreve. As pessoas vinham com os dramas, aí contavam o dramalhão, tal, tudo. Depois de um tempo, ele virava e falava assim: largue isso. Como? Largue isso. Como? Isso é tudo. Largue isso. É um exemplo. Tudo assim, nesse estilo. Nesse estilo. Mas ele ouvia pacientemente. Aí depois ele vinha com essas tiradas assim minimalistas que eram constrangedoras também para as pessoas. Mas isso nós vamos ver quando a gente apresentar os casos pitorescos. Mas o Papi já está adiantando, ele respondia com poucas palavras, e essas palavras, muitas vezes, as pessoas ficavam desconcertadas, porque parecia que não tinha nada a ver com as longas e complicadíssimas histórias que elas contavam, e ele dizia só isso, elas ficavam desconcertadíssimas. Muitas vezes, aqueles que vinham com problemas elaborados saíam com uma resposta extremamente simples, simples demais à primeira vista. E, no entanto, era
essa simplicidade que operava. Não se podia dizer que ele ensinava no sentido habitual. Não desenvolvia ideias, não construía raciocínios. Ele não ficava teorizando, não ficava explicando. Ele não explicava nada, nem para ele mesmo. Isso já foi falado, né? Não desenvolvia ideias, não construía raciocínios. Deixa eu até ver se eu acho assim bem rapidinho. É que eu estou indo para o lado errado. Ignoro tudo de mim. Nunca compreendi, nem procurei explicar o meu mistério. Tá? Ele não tinha os livros do Goldsmith nem nada disso, e ele achava que simplesmente ele não precisava de nada disso. Nada. Tá? Ele simplesmente dispensava. Então, o Papis diz: não desenvolvia ideias, não construía raciocínios, não explanava teorias, conceitos, explicações. E, no entanto, aqueles que voltavam começavam a perceber que algo havia mudado neles, sem que pudessem explicar como. Não podiam explicar como, porque, na verdade, ele não tinha feito nada. Cura pela presença. Era como se sua presença atuasse diretamente, sem passar pelos meios ordinários da inteligência. É exatamente isso que acontecia. Era como se sua presença atuasse diretamente, sem passar pelos meios ordinários da inteligência, da mente humana. Era como se sua presença atuasse diretamente. Qual é a dificuldade aqui? Que, na verdade, não era a sua presença, não era a presença dele, era a presença divina. Esse é o ponto. Então está escrito aqui, era como se sua presença atuasse diretamente. Sim, era como se a presença divina atuasse diretamente. Sem passar pelos meios ordinários da inteligência, da mente humana, dele mesmo, Felipe Dinião. Eu não se preocupava a mínima com isso. E aí, um caso. Uma mulher veio procurá-lo, trazendo consigo uma criança gravemente enferma e desenganada. Ele a ouviu em silêncio, sem interrompê-la. Quando ela terminou, não fez perguntas, não examinou a criança, não pareceu sequer considerar a gravidade do caso como os outros fariam. Disse apenas: minha filha, é preciso ter fé. A mulher, que esperava algo mais, insistiu, explicando novamente o estado da criança, como se ele não tivesse compreendido. Ele repetiu com a mesma simplicidade: tenha fé. É constrangedor. E acrescentou: volte para casa. Mandou ela embora. Tenha fé. Volte para casa. Ela partiu, não sem dúvida e constrangida, mas obedecendo. Ao chegar, encontrou a criança fora de perigo. No dia seguinte, voltou para agradecê-lo. Ele a recebeu como na véspera, sem demonstrar surpresa, sem reconhecer o que havia acontecido. Quando ela tentou expressar sua gratidão, ele disse: agradeça a Deus.
Isso é narrado também pelo Papis. Mais um relato do Papis. Tem várias outras pessoas fazendo relatos. Primeiro, vamos ver os dele. Porque o Papis era uma pessoa respeitadíssima nos círculos esotéricos, ocultistas da França do final do século XIX. Então ele diz: eram frequentes doentes cuja condição já havia sido julgada incurável. Nesses casos, não se observava nele nenhuma atitude ou intervenção particular. Ele não se abalava. Eram casos incuráveis, mas ele não se abalava. Lembro-me de uma jovem que foi levada até ele em estado de grande fraqueza. Ele a olhou por alguns instantes, com uma atenção muito simples, sem intensidade aparente, e disse: minha filha, é preciso não ter medo. Nossa, caso dramático. Casos incuráveis. A jovem foi levada, não foi até ele, foi levada em estado de grande fraqueza. Ele olhou, não se abalou minimamente e disse: minha filha, é preciso não ter medo. Não acrescentou nada. A jovem, que parecia não ter forças nem para sustentar o olhar, permaneceu em silêncio. Aqueles que a haviam trazido insistiram, explicando novamente a gravidade do caso, como se ele não tivesse compreendido, como o caso anterior. Ele respondeu apenas: não ter medo. Eles se retiraram, não sem certa decepção. Eles ficaram decepcionados. No entanto, dias depois, soube-se que a jovem começara a se restabelecer de maneira inesperada. Quando retornaram para agradecê-lo, ele recebeu a notícia com a mesma simplicidade, como se nada de particular tivesse ocorrido. Como se tudo fosse uma ilusão a ser dissolvida. Bom, o próximo relato é do Mark Raven, vamos ver se dá tempo de contar. Um homem veio procurá-lo trazendo consigo uma carta. Nela, descrevia-se o estado de um parente distante, gravemente enfermo e impossibilitado de se deslocar. O visitante parecia incerto, como se não soubesse ao certo o que esperar. E então entregou a carta. O mestre não a leu imediatamente. Permaneceu alguns instantes com ela nas mãos, como se o conteúdo já lhe fosse conhecido. Depois, colocou a carta sobre a mesa e disse: ele está bem. O homem, surpreso, perguntou se não seria necessário conhecer os detalhes na carta. O mestre respondeu: não é necessário. O visitante insistiu: mas o senhor não quer saber o que ele tem? Ele respondeu: Deus sabe. Nada mais foi dito. Alguns dias depois, chegaram notícias de melhora sensível do doente, sem que nenhuma intervenção médica nova tivesse sido introduzida. Que maravilha mesmo. Mas dá para perceber como, na verdade, é a presença. Sobre a carta, ele diz: Deus sabe. Absolutamente convencido. Ele está bem. Ah, mas você não vai querer saber os detalhes? Não é necessário. O senhor não quer saber o que ele tem?
Deus sabe. Era tudo desse jeito. A outra mulher, ele fez a mesma coisa. É preciso ter fé, ter fé. Ele não estava nem aí. A outra ele disse, é preciso não ter medo. A outra ele disse, tenha fé. E só essas palavras mínimas. As pessoas chegavam a ficar constrangidas. As que levaram a jovem chegaram a voltar decepcionados, porque não ouviram uma exortação, uma confortação, mas disse, não tenha medo. Era tudo que ele tinha para dizer. Aí depois eles vinham o resultado. Porque apesar da incredulidade, da indignação e do constrangimento, se ele estava falando não tenha medo, ele está bem, tenha fé, é porque ele está vendo que o ego pode estar constrangido, mas ele está vendo que a alma está receptiva. E não está receptiva não é nem a ele, é a Deus, porque ele fala. Não preciso ler, Deus sabe. Então é Deus que faz tudo. Por que Deus faz com ele, não faz comigo? É uma resposta que eu não tenho. Aí é que nem Teresa falou, a moedinha. Eu estou dando a moedinha da viúva, que é o que eu posso. Por que ele podia dar mais, eu não sei. Né? Coração aberta. Curar uma gripe ou um câncer, para Deus tanto faz. Nenhum dos dois existe realmente para Deus. Tá? Mas muitas vezes Deus vai dizer para nós: paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque está em curso uma purificação que é muito mais importante para o nosso bem do que uma simples cura física para vir uma outra doença depois. Então Deus está sempre vendo o nosso bem e às vezes ele diz: paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Não é fácil, eu sei disso. Além de não ser fácil, é tudo extremamente misterioso. Mas, no caso do Felipe Dion, nunca isso era fantasiado nem de ciência e nem de ciências ocultas. Era evangelho mesmo, tá? Presença divina mesmo, humildade e verdade nas coisas. Então, por hoje, tá bom, que já está me avisando aqui que vai cair. Nós vamos ver vários outros casos como esses, alguns até mais escabrosos, tá bom? Agradeço. Bom dia para todos. Boa noite. Boa noite.